noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live devocional aqui dentro do TikTok. Lembrando que essa live, se Deus quiser, ela vai ficar disponível lá no YouTube. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente faz as lives aqui, só que por problemas na conexão, problemas tecnológicos, a gente não consegue disponibilizar lá no YouTube. Então, quem tá aqui no ao vivo assiste, né? Aqui é a certeza de que você vai usufruir disso que tá acontecendo. Caso você não possa ver ou queira falar, ela tá fazendo live agora, entrou, deu um oi, mas fala, vou assistir depois. Preciso informar que talvez não dê para você assistir depois, porque a gente nunca sabe. É sempre assim, é um mistério de Deus se vai dar certo ou não para subir lá no YouTube. Mas eu creio que sim. Normalmente dá certo e inclusive é uma grande alegria ter tantos conteúdos já disponíveis lá no YouTube. Então tem vários temas diferentes lá no YouTube, tá? De lives que eu fiz, reflexões que eu trago aqui para vocês. Eu acredito muito, gente, no poder do compartilhamento, né? O que isso significa? Quanto mais a gente coloca para fora algo que está dentro de nós, mais eu acredito que aquilo toma forma, mais claro fica aquilo, né? Então, toda vez que eu tenho uma reflexão, que eu tenho uma auto-observação e eu jogo ela para o mundo, ou seja, eu compartilho com vocês, eu compartilho com uma amiga, eu compartilho com alguém, qualquer pessoa, eu sinto que isso acaba, esse assunto que estava a princípio só comigo, só no meu coração, só na minha mente, esse assunto ele passa a ter uma proporção maior. E eu sempre aprendo um pouco mais quando eu entrego algo ao outro, né? Toda vez que a gente entrega um pouquinho de nós, a gente não só deixa uma partezinha nossa com o outro, como a gente também recebe uma parte do outro em nós. Então eu amo essas trocas, eu penso que elas são sempre muito relevantes e eu sempre saio dessas lives com algum aprendizado. Então assim, o intuito dessas lives é inspirar vocês a vocês terem um momento com Deus. O principal objetivo dessas lives é inspirar, motivar vocês para que vocês iniciem ou vocês retomem a jornada com Jesus, que vocês tenham um tempo de devocional, ou seja, que vocês tenham um tempo de alimentar o Espírito, tempo de qualidade lendo a Bíblia, porque é isso que vai transformando, gente, a nossa mente e isso vai renovando os nossos pensamentos e também modificando os nossos comportamentos, tá? Então eu acredito que mudança de postura, atitudes diferentes, elas acontecem depois de uma transformação na nossa mente, no nosso jeito de pensar. Uma consciência mental que você tem sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos e que aí você, com a ajuda do Espírito Santo, consegue alterar na forma, na expressão. Então, uma vez que eu tomo consciência de que eu tô sendo, que eu tô sendo grossa, que eu tô sendo estúpida, uma vez que eu tomo consciência disso, que eu tenho vontade de mudar esse comportamento, toda vez que eu vou dar uma resposta atravessada, ou eu penso e falo, opa, eu não quero agir dessa forma. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, Jesus, me acuda. Me fortalece, porque eu não quero responder como normalmente eu responderia. Então, primeiro eu penso, né? Aí eu faço essa oração mental, respiro e tento dar uma resposta diferente, né? E assim para todas as coisas. Eu dei aqui um exemplo que eu acho que todo mundo, né, passa por isso. Às vezes a gente responde as coisas muito no automático, principalmente as pessoas que estão perto de nós. É muito comum a gente tratar as pessoas que estão mais próximas de nós com menos paciência do que aquelas que estão longe de nós, né? Então a convivência ela sempre é intensa, a convivência ela é desafiadora, né? O ser humano ele não fica só, ele não nasceu para estar só, mas ao mesmo tempo ele tem um desejo, um vício pela solidão, pelo isolamento. Então eu acredito que é muito importante que a gente sempre coloque para fora aquilo que está dentro de nós e que a gente peça essa clareza a Jesus daquilo que está dentro de nós e precisa ser purificado, precisa ser transformado, né? Porque uma vez que a gente toma consciência disso, dessas questões em nós, dessas sombras em nós,
aí a gente começa a colocar para fora aquilo que estava ali entalado, que estava só no automático, que estava ali era tão natural para nós, estava tão internalizado, estava tão escondido que a gente não conseguia ver. Mas aí quando você toma consciência, né, mediante essa oração, para que o Espírito Santo de Deus revele em você o que precisa ser transformado, você começa a ter essa chance de pedir ajuda, né, de conversar com pessoas, enfim, isso, luta contra o egocentrismo. Exatamente, Geraldo. Podemos classificar assim, sim, com certeza, porque tudo aquilo que vem do Espírito Santo, que vem da nossa essência, é o contrário daquilo que o ego, né, deseja. Então, vocês já repararam isso. Inclusive, a palavra de hoje, gente, o que eu vou trazer aqui de reflexão, tem tudo, é exatamente isso, tá? É literalmente isso, vocês vão entender. Mas, amores, então, como eu estava dizendo, é muito bom para mim poder compartilhar, externalizar as minhas reflexões acerca da minha leitura bíblica. Então, por que aqui é uma live devocional? Porque eu sempre faço uma leitura bíblica e aí, com base nessa leitura, eu extraio alguma palavrinha ou alguma frase, mas normalmente é uma palavra, né? Porque o espaço aqui é bem curto aqui no TikTok para colocar o nome da live. E aí eu extraio dessa reflexão que eu fico tendo, porque eu chamo isso de meditar na palavra de Deus. Então não é só ler a Bíblia, mas é ficar refletindo sobre aquilo que eu li. Como que isso que eu li pode ter uma atuação prática na minha vida? Como que isso que eu li pode realmente me transformar? Quais são os frutos que vão vir dessa palavra que eu li hoje? Eu fico pensando sobre isso, porque eu não quero que a minha leitura bíblica seja só uma teoria. Eu não quero racionalizar aquilo que eu li. Eu quero internalizar aquilo que eu li, para que eu possa depois compartilhar, para que aquilo vire realmente uma vivência, uma prática minha, e não só algo que está na minha cabeça, né? Eu não quero ser uma enciclopédia, eu não quero ser um arquivo de versículos bíblicos, de passagens bíblicas. Não, eu quero realmente viver o Evangelho, eu quero viver aquilo que Jesus ensina e que está na palavra de Deus, e que está na Bíblia, está nas Escrituras. Então eu gosto muito de fazer esse exercício, de ficar meditando naquilo que eu li, e aí eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu sinto que toda vez que eu compartilho, fica mais claro para mim mesma aquilo que estava a princípio dentro de mim somente, né? Quando eu jogo para o mundo, quando eu jogo para vocês, eu sinto que é o que eu falei, né? A coisa toma uma proporção maior. E aí vocês, às vezes, fazem alguma pergunta ou vocês fazem algum comentário que me traz até uma clareza, uma percepção diferente do que estava na minha própria cabeça antes, sabe? Então é uma alegria estar aqui, gente. Espero que essa live possa edificar o seu coração. Eu espero que realmente te motive a você ter também o seu tempo de leitura da Bíblia, de oração, porque é isso que gera transformação. É essa prática, gente, de entender como Jesus pensava, quem é Deus, né? Quem é Deus Pai? Quem são as pessoas que estão ali na Bíblia? Quem são aqueles homens de fé? O que eles fizeram? Como eles agiam? E olha, gente, tenham paciência com vocês, viu? Porque eu falo, eu nunca imaginei que eu fosse ter constância na leitura da Bíblia. Na verdade, eu nunca achei que eu fosse ler a Bíblia, que eu fosse ser aquela que incentiva a ler a Bíblia, muito menos. Isso é realmente, assim, um milagre de Jesus. Eu falo isso e eu vou falar isso sempre. Se um dia eu der um testemunho para 1.000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas, eu vou falar isso. Porque eu realmente, gente, não imaginava que eu ia ter que eu ia conseguir ler a Bíblia e entender, não entender, mas sentir Jesus ao ler aquelas palavras, sentir a presença de Deus Pai ao ler aquelas palavras que estão ali, né, na Bíblia. Realmente falam, né, é a palavra de Deus viva. Eu achava aquilo, eu não entendia. Como assim? Para mim não fazia o menor sentido isso. E eu sempre fui muito estudiosa, mas eu gostava muito de filosofias, né? Até mesmo de coisas mais holísticas, assim.
Então, eu achava assim, como assim na Bíblia? A Bíblia não é ultrapassada? Eu pensava tantas coisas, gente, eu exponho aqui para vocês, para que vocês saibam que não julguem as pessoas. Tenham a convicção, a certeza de que o Espírito Santo de Deus transforma mesmo. Ele opera milagres. Basta que a gente o aceite, basta que a gente o busque, basta que a gente tenha um coração quebrantado. Deus faz milagres em nós. E eu considero a minha fé hoje, a minha vida hoje, um grande milagre de Deus. Porque tudo aquilo que eu achava que eu não entendia racionalmente, hoje eu tenho vivido. Então, assim, realmente, Deus, ele gosta de mostrar para nós que as nossas convicções são muito fracas perto de quem Ele é. São fichinha pro Pai, tá? E aí, como eu disse, né? Então eu sempre extraio uma palavrinha dessa reflexão do dia. E o tema de hoje, então, essa palavrinha que eu extraí é escuta que transforma. Então, amores, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da escuta, porque o ser humano, ele tá tão acostumado a falar, ele tá tão acostumado a ficar focado nele mesmo, que às vezes a gente se esquece do quanto é precioso a gente, de fato, ouvir, escutar o outro e escutar a nós mesmos, porque na maioria das vezes Deus fala conosco através do outro. Ou então, Ele fala conosco mediante o Espírito Santo dele que habita em nós e que se comunica conosco. Só que para a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvi-lo. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Então, nós precisamos aprender, inclusive, a silenciar um pouco as vozes do nosso próprio eu. Precisamos orar e pedir a Jesus que nos ensine a silenciar, porque silenciar a mente é uma coisa muito difícil. E quando eu digo silenciar, não é você ficar com a sua mente assim em estado, que nem muita gente fala, né? Meditação, não consigo meditar porque minha mente nunca fica em silêncio. Vamos entender o que é o silêncio. O que é o silêncio, amores? Vocês têm algum palpite aí do que seja na visão de vocês, né? Porque eu acredito que assim, gente, não vamos encaixar em certo e errado, tá? Eu vejo que cada pessoa tem o seu ponto de vista, cada pessoa tem a sua interpretação das coisas, mas existe uma verdade. Porque Jesus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, existe uma resposta que é, de fato, a verdade, né? Que é o lugar onde Jesus está, que é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, nós precisamos querer enxergar a verdade. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua interpretação sobre as coisas, mas existe uma verdade. E a gente só alcança a verdade quando a gente se abre e pede pela orientação e resposta de Jesus, mediante o agir do Espírito Santo de Deus. É assim que nós encontramos a verdade dos fatos. Não é com base na nossa intelectualidade, não é com base nas nossas experiências. A verdade ela é achada mediante a nossa busca por Jesus, mediante a nossa abertura para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E essa verdade, ela vai trazer uma calmaria, ela vai trazer uma paz. Ela não vai trazer o orgulho do tipo assim, tá vendo, ó, eu tava certa. Esse orgulhozinho do tipo, tá vendo, sabia? Isso não é verdade, tá, gente? Isso normalmente não é a verdade, isso é a voz do seu ego. Então, a verdade é aquela que conforta, é aquela que traz amor, é aquela que traz misericórdia. A verdade dos fatos, ela sempre é envolvida por um sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor. Só que a gente precisa realmente querer ouvir a verdade, querer saber a verdade.
E isso muitas vezes nos contraria, que a gente espera ter razão. O ser humano ama ter razão, né? Então, o que vocês acham, gente, sobre ouvir a verdade, sobre ouvir o Espírito Santo de Deus, sobre silenciar a mente? O que vocês acreditam que seja silenciar a mente? A palavra escrita foi produzida pelo Espírito Santo, João 17:17. A tua palavra é a verdade. Amém. O Márcio falou assim, Márcio Silva de Lima. Dentro da metafísica, silêncio é o vazio, mas sua alma completa. Então, amores, vamos olhar de acordo com a palavra? O que eu entendo sobre silêncio? É um estado, ao meu ver, lembrando aqui, eu sempre gosto de frisar, eu sempre gosto de ressaltar aqui nessas lives, porque eu não sei quanto tempo essas lives vão ficar disponíveis lá no YouTube, eu não sei quem é que vai ter acesso, quem está tendo acesso a essas lives, né? Então, o máximo que eu puder deixar as coisas sempre muito bem claras, eu acredito que seja importante. Então, eu gosto de ressaltar que eu não estou aqui para ensinar, não estou aqui como pastora, não estou aqui como mentora, como coach, como... que mais? Professora, enfim, eu não estou aqui para ensinar, para falar que eu tô certa, para falar que assim, isso é assim, não. Muito pelo contrário, eu tô super aberta, eu acho que essas lives elas são realmente assim um momento de reflexão. Então a gente tá aqui para refletir juntos, por isso que eu tô aqui perguntando para vocês também o que vocês acham. Mas o principal intuito dessa live, como eu disse, é inspirar vocês. Então, eu sinto e eu gosto sempre de cada live eu sou repetitiva, porque eu gosto de frisar que eu estou aqui para compartilhar reflexões e pontos de vistas que são meus, são reflexões do meu coração, tá? E muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Então pode ser que uma reflexão que eu estou tendo não tenha nada a ver, seja completamente equivocada e ao longo do tempo, mediante a minha fé, mediante a minha busca por Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai revelar a verdade a mim e vai me corrigir. E é por isso que a gente nunca deve julgar uns aos outros, mas sim orar uns pelos outros. Por quê? Porque quem faz a mudança na mente e quem gera correção no caráter, no espírito e no coração, na alma, é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou mudar porque alguém falou para mim que eu tô errada. Eu vou mudar quando o Espírito Santo de Deus me incomodar e começar a mexer as coisas dentro de mim. Eu vou falar, opa, peraí, algo não está certo, algo não está bom dentro de mim. Jesus, me ajuda. Então, né, com a minha sinceridade com Jesus, eu vou me permitir e eu vou permitir a mão de Deus misericordiosa sobre mim para que essas mudanças aconteçam em mim. Então, amores, eu tô aqui simplesmente falando entre amigos para que a gente possa fortalecer a fé em Jesus dentro de nós, tá? Então, assim, o que eu entendo por silenciar a mente? Eu entendo como uma rendição a Deus. O que isso significa, né? Traduzindo, eu sinto que silenciar a minha mente, eu entrar num estado de assim, Jesus, eis-me aqui. Eu te entrego as minhas opiniões, eu te entrego as minhas certezas, eu te entrego o controle da minha vida, eu te entrego o controle dessa situação. Porque normalmente, quando nós estamos com... Qual que é o oposto do silêncio? É o barulho, é o ruído, né? É o movimento. Mas vamos pegar o barulho, que eu acho que é o oposto mais perfeito. Quando que a nossa mente tá em barulho? O tempo inteiro, praticamente, né? Porque a nossa mente está sempre com muitos pensamentos. Obrigada pelos elogios aqui, gente. Almir, muito bom seu comentário, obrigada, viu? A nossa mente ela tá sempre muito ativa, ela tá sempre com muitos pensamentos.
Então ela tá, né, sempre com essa agitação. E aí quando a gente vai orar, é muito comum que a gente comece a orar, mas a gente tá com certezas dentro de nós. A gente já ora assim, pedindo alguma coisa, ou a gente já ora com uma coisa pronta na nossa cabeça, com uma intenção pronta, uma intenção estabelecida. E eu sinto, gente, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer, que é: Jesus, me apresento diante de Ti agora, Senhor, meu Pai, me apresento diante de Ti agora e eu Te entrego os meus pensamentos. Eu Te entrego as minhas emoções desta hora. Então, assim, gente, a primeira coisa é estar na presença, entrar na presença de Deus e entregar a Ele tudo que você está pensando e sentindo naquele momento. Jesus, eu me rendo a Ti. Eis-me aqui, Jesus. Fala comigo, fala ao meu espírito. E aí, conforme a gente começa a adorar a Deus, eu gosto muito de fazer isso, gente. Pra mim funciona, mas como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem o seu jeito de orar e não tem certo e errado, tá? Mas o que funciona pra mim? Eu começar a adorar a Deus, eu começar a exaltar o nome dele. Porque quando a gente coloca o foco em Deus, eu sinto que a gente tira um pouco o foco do nosso eu. Então a gente tira o foco dos nossos pensamentos aqui da terra, os nossos pensamentos egóicos, e a gente começa a inverter esse foco e a colocar os nossos olhos em Jesus. E aí nesse momento a gente começa a silenciar a nossa mente. Ou seja, a gente começa a silenciar o nosso eu, que é tão gigante, porque a gente começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Quando nós tiramos os nossos olhos dos nossos pensamentos próprios, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos julgamentos, dos nossos medos, e a gente começa a colocar os olhos em Jesus, a gente começa a exaltar o nome de Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso, dizer o quanto Ele é soberano, o quanto Ele nos cuida, o quanto Ele é digno de Deus, mas a gente começa a entrar na presença dEle, enchendo, Ele vai nos acalmando, Ele vai nos preenchendo do Teu Santo Espírito. E a gente começa a entrar nessa paz que excede o entendimento. A gente começa a sentir realmente a unção do Espírito, a gente começa a sentir essa presença que acalma, essa presença que coloca tudo no seu lugar. Também como que é o seu nome, querido? Ele diz que primeiro pede perdão pelas faltas e pecado, e depois peço o Espírito Santo da verdade, do meu alguma coisa. Também é uma opção, né? A gente primeiro pedir perdão, então você entra na presença de Deus pedindo perdão pelas suas faltas, pelos seus pecados, e aí você vai aos poucos se deixando envolver por essa atmosfera de amor, por essa atmosfera de sabedoria, por essa atmosfera de mansidão, pela atmosfera dos frutos do Espírito, né? Então, cada pessoa, amores, vai ter a sua oração perfeita para cada momento, mas se lembre da importância de silenciar a mente, ou seja, se lembre da importância de você silenciar um pouquinho, tentar silenciar, ter a intenção de silenciar a voz do seu próprio eu, as vozes das suas vontades. Porque tem gente que entra em oração só para pedir. Porque eu quero esse emprego, porque eu quero esse carro, porque eu quero que a minha família tenha isso, porque eu quero a cura. E a gente deve sim pedir em oração por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente quer. Mas eu recomendo sempre a gente pedir por aquilo que a gente quer, mas falar para que Deus
né? Entregar nas mãos dele e falar: Jesus, que seja feita a tua vontade, meu Pai, que seja feita a tua vontade. Porque quantas vezes a gente quer algo que só tem a ver com o nosso egoísmo, gente, não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. Quantos sonhos nós temos que são puramente egóicos, egoístas, que são para fortalecer o nosso eu egóico, a nossa carne, e que não tem nada a ver com o centro da vontade de Deus para nós. Quanta gente acha que está arrasando, que está fazendo sucesso, que está estourando, brilhando no mundo, mas está completamente longe da presença de Deus. Por quê? Porque os sonhos dela não são os sonhos de Deus para ela. Então, mesmo que você esteja numa postura de oração, pedindo para que Deus te ajude a realizar as suas coisas, os seus sonhos, isso não tem nada de, não é pecado, não é errado, não. Pelo contrário, eu acho que a gente tem mesmo aqui ter essa relação com Deus de amizade, sabe? De transparência, de falar para Deus, nosso Pai, o que a gente quer, o que a gente gostaria, o que a gente deseja, o que a gente sonha. Eu sinto que Deus se alegra quando a gente faz isso. Quando a gente tem essa relação de realmente intimidade com Ele, de transparência, essa relação de amizade também, porque Deus é um Pai generoso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que gosta de mimar a gente às vezes, de presentear, Ele gosta de nos ver felizes. Só que é importante que você sempre entregue a Ele este sonho, este desejo, esta vontade, para que seja feita a vontade dele e não somente a sua. Para que ele só abra essa porta se for realmente da vontade dele e se for para te manter perto dele. Porque quantas coisas que a gente quer realizar e que às vezes a gente realiza e nos afastam da presença de Deus. Então não é bom, gente. Tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor não é bom. Tem coisas que são maravilhosas aos olhos humanos, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. A gente recebe aplausos, a gente recebe reconhecimento, mas nos afastam da presença de Deus. Então, não são coisas verdadeiramente boas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E aí, então assim, são duas posturas. Ou essa postura, né, por mais que você esteja nessa postura de pedir, não esqueça desse detalhe, de que seja feita a tua vontade na terra assim como no céu, para que eu permaneça junto de ti. É a minha vontade, Senhor, estar junto de ti, estar perto de ti. Como também, amores, a gente fazer esse exercício, que eu acho que é mais difícil, né, é mais incomum, na verdade, de silenciar nossa mente, ou seja, da gente afastar um pouco esse nosso eu, as nossas coisas, e abrir mais espaço para receber aquilo que vem do Espírito Santo. Nos enchermos da presença do Espírito Santo. Então essa live de hoje ela é dedicada a esta oração específica da escuta do Espírito Santo de Deus. Eu quero me encher da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero silenciar a minha mente egoísta, a minha mente que só pensa nos meus problemas, nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas coisas. E eu quero colocar o foco, eu quero colocar a atenção, eu quero colocar a minha mente naquilo que vem de Cristo Jesus. Naquilo que vai encher o meu espírito. Aquilo que vai trazer os frutos do Espírito Santo de Deus em mim. E esta escuta transforma. A escuta do Espírito Santo de Deus faz milagres em nós. E às vezes a gente não entende nada. A gente escuta, a gente sente o Espírito Santo de Deus se revelando em nós, enchendo o nosso espírito, enchendo a nossa alma, enchendo o nosso coração, e a gente não tem uma compreensão racional, intelectual daquilo que está acontecendo, mas a gente sente algo diferente.
É como se a gente fosse assim para uma outra dimensão, né? Como se a gente fosse assim, mudasse uma estação dentro de nós, estação de rádio, sabe? Quando você muda a estação. E eu sinto que... Aí eu até vi um sermão, hoje mesmo eu vi um sermão do Ed René sobre isso, que ele diz que isso seria, né, entrar nas regiões celestiais. Isso seria entrar nas regiões celestiais, que é essa abertura de consciência, essa abertura interna para que a gente acesse esse lugar celestial, esse lugar sublime que está o Espírito Santo de Deus, que está Jesus, que está o Senhor. É esse lugar de transformação, é esse lugar de paz, é esse lugar onde a gente se sente até distante, a gente se sente por uns segundos, a gente se esquece que a gente está aqui nesse mundo com a nossa vida. Eu esqueço que eu me chamo Stephanie, que eu tenho uma profissão X, que eu tenho deveres Y, que eu tenho relações Z. Eu esqueço de mim e eu me encho dele. Entende, amores? E essa transformação, esse estado sublime, nós alcançamos muitas vezes através dessa escuta, através dessa vontade, essa disposição em ouvir mais dele, em querer intencionalmente ouvir e silenciar um pouco o nosso eu. Então essa live de hoje ela tem como base a leitura de Gálatas 5:16, versículo 16, que diz: a vida pelo Espírito. Eu tô achando engraçado, assim, tô achando curioso, porque esses dias as lives têm sido quase que lives sequenciais, né? Uma parece que tá conversando com a outra, uma tá meio que puxando a outra, sabe? Depois vocês olham lá no YouTube, eu não sei se todas elas subiram pro YouTube, mas eu acho que sim. E parece que elas estão realmente assim se conversando, sabe? Uma tá complementando a outra. Tô achando curioso isso, tô achando legal. Muito obrigada, amém, Orlando. Mais uma pessoa falando isso hoje, que especial. Ele disse assim, gente: percebi que existe algo especial em ti, algo que vem do fundo da sua alma. Que lindo, amém. Com certeza, é isso que eu tô falando, gente. É assim, é de uma reflexão minha, de oração mesmo, sabe? É esse desejo que eu tenho sentido mesmo de silenciar e de me abrir mais para que o Espírito Santo de Deus se revele mais a mim, para que eu ganhe, gente, discernimento de espírito, sabe? Porque às vezes a gente sente algo dentro de nós, mas a gente não tem a compreensão daquilo, né? A gente não tem esse discernimento. Então eu tenho feito muito essa oração mesmo, sabe? Para que eu tenha uma revelação do Espírito Santo, para que eu entenda mais da palavra de Deus, para que eu possa... E quanto mais a gente entende, mais a gente consegue realizar, mais a gente consegue realizar essas transformações dentro de nós, né? Mais a gente consegue tomar consciência, na verdade, daquilo que precisa ser mudado em nós. Então, quanto mais a gente consegue ter essa revelação do Espírito Santo, daquilo que é a vontade de Deus para nós, mais a gente consegue ter o discernimento, clareza, para entregar a Ele, ao Espírito Santo de Deus, aquilo que precisa ser urgentemente transformado em mim. Porque essas transformações, gente, mentais, comportamentais, elas não acontecem por nós mesmos somente. A gente tem uma importância, né, que é a autorresponsabilidade, a gente tem que querer essa mudança em primeiro lugar, a gente tem que pedir ajuda a Jesus para que essas mudanças aconteçam em nós. Mas eu creio que tem muitas coisas que elas são tão enraizadas em nós, elas estão tão impregnadas dentro de nós, que a gente não consegue mudar por nós mesmos, pela força humana, pela minha vontade, porque talvez eu nem queira tanto assim, mas eu sei que eu preciso mudar, mas eu não quero tanto, porque eu ainda vejo muito ganho naquilo. Mas eu sei que eu preciso. Por quê? Porque eu tive uma revelação do Espírito Santo de Deus.
E eu sei que aquilo não agrada a Deus, eu sei que aquele comportamento não está condizente, não está alinhado com a vontade de Deus, não está refletindo o caráter de Cristo Jesus. E esta não é a minha vontade? A minha vontade não é viver cada vez mais a vontade de Deus para mim? A minha vontade não é ser cada dia mais semelhante a Jesus? Eu não sou seguidora dele? Eu não quero ser realmente uma discípula dele? Então eu preciso mudar tudo aquilo que me separa dele. Só que tem coisas que eu sei que eu preciso mudar, só que é difícil mudar. Porque afinal de contas, essas coisas, elas geram prazeres em mim. Elas nutrem os desejos da minha carne, os desejos da minha alma. E o que é, né? Eu gosto muito também dessa visão de que os desejos da nossa carne, gente, na verdade, são os nossos instintos humanos. É o nosso egoísmo, é o nosso egocentrismo. E Jesus nos convida, o Evangelho nos convida a ter uma vida não autocentrada, não focada no nosso próprio umbigo, nos nossos próprios sonhos. Não é viver a minha própria vida. Não, é entregar toda a minha vida a Jesus, para que Ele faça o que Ele quiser com a minha vida. Se Ele falar que eu tenho que morar embaixo da ponte, eu tenho que ir morar embaixo da ponte. Se Ele falar que eu tenho que distribuir toda a minha fonte de renda com uma comunidade, eu tenho que estar disponível para fazer isso. Normalmente a vontade de Jesus para nós, a vontade de Deus para nós, normalmente tem a ver com o bem coletivo. Não tem a ver com o bem individual, tem a ver com um todo. Isso não significa que é errado você trabalhar bastante, isso não significa que é errado você ter uma boa fonte de renda, isso não significa que é errado você querer viajar para não sei quantos países, isso não significa que é errado você querer comprar uma joia de tal marca. Não, não é isso, não é sobre ser errado. Mas é sobre não ter apegos, não ser dependente dessas coisas. É ter realmente uma vida entregue a Jesus, ser servo dele, estar disponível para viver aquilo que ele mandar você viver, aquilo que ele desejar, né, que você viva, porque na verdade Jesus, ele nunca vai ter essa postura, eu não consigo ver Jesus nessa postura impositiva, né? Jesus manda, Jesus quer tal coisa. Não, Jesus quer que a gente o ame, Jesus quer que a gente ame, porque quanto mais a gente ama ele, mais a gente consegue nos perdoar, mais a gente consegue nos amar. Mas não é o amor egoísta, não é o amor autocentrado, não é a vaidade, porque às vezes a gente chama o auto-amor, às vezes a gente chama o auto-amor, na verdade não é amor. O amor que a gente fala é vaidade, é ambição, é egoísmo. O amor de Jesus não tem nada a ver com isso, gente. O amor de Jesus tem mais a ver com perdão, com compaixão. É eu querer realmente me ver com os olhos dele. Como seria a gente se ver com os olhos de Jesus? O que isso mudaria dentro de nós? Porque quando a gente começa a entrar em contato, gente, com o amor de Jesus por nós, é algo que constrange a gente, sabe? Não é algo que vai nos envaidecer. Não! Quando a gente entra em contato com o amor de Jesus, parece que a gente olha para um espelho tão forte, um espelho tão grande, que ilumina tudo, tudo. E a gente começa a ver quanta bagunça dentro de nós, quanta poeira, quanta sujeira. E aí a gente fala, meu Deus, eu tô vendo tudo. Eu tô vendo toda a bagunça que tá aqui dentro. E ao mesmo tempo eu tô sentindo algo tão sublime, algo tão sobrenatural, algo tão cheio de vida, tão maravilhoso, que eu não sei, eu tô sem palavras, eu só sei chorar. Eu tô emocionada. Porque é um lugar onde a gente se constrange mesmo. Só que é um constrangimento positivo, é um constrangimento que pode ser sim que dê uma vergonha ao primeiro momento, porque é isso, é uma luz tão grande, é de uma dimensão tão gigante, que a gente fala, meu Deus, como eu estava sendo arrogante, como eu estava sendo soberba, como eu estava cheia de mim, e quão equivocada eu estava.
quão mesquinha, quão mimada eu estava sendo. Então dá uma vergonhazinha sim, dá uma vergonha. Só que ao mesmo tempo, o amor dele é tão maravilhoso, é tão gigante, é tão extraordinário, que não dá margem, não sustenta a nossa vergonha, não sustenta a nossa culpa, não sustenta os nossos xingamentos internos, a nossa visão limitada de nós, porque ele nos lembra que nós somos iguais a ele, que nós somos ele num passado muito distante, sabe? Assim, é como se Jesus nos lembrasse: ei, olha para mim, confia em mim, siga a mim. Porque você não é diferente de mim. Você só está, neste momento você está diferente, mas você não é diferente. Venha a mim, venha, confia, coloque os olhos aqui. Porque a cada vez que você fizer isso, você vai deixar ir um pouquinho dessas mentiras sobre você e você vai se encher mais de mim, você vai se encher mais de você, no fundo da sua essência. Então, amores, a escuta, ela transforma. E aí, como diz aqui em Gálatas 5, versículo 16, a vida pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da tua natureza humana. E aí, eu tô lendo a versão nova versão transformadora, tá? Que é a NVT. E aí, eu gosto muito, gente, eu poderia ler tudo aqui, eu poderia ler... porque daí eu acho super interessante esse texto. Eu falei também numa live esses dias agora atrás sobre os frutos do Espírito, né? E é bem aqui nessa mesma passagem, né? Que daí diz que aqui a gente consegue ter essa consciência daquilo que vem do Espírito, aquilo que corresponde ao nosso Espírito, que quanto mais a gente busca a Jesus, quanto mais a gente busca pela presença dele, mais nós vamos nos enchendo do Espírito Santo dele, mais nós vamos nos enchendo dele. E aí como que a gente sabe que nós estamos nos enchendo dele? Porque começa a ser externalizado de nós, transbordado de nós. Externalizado, tô tentando achar a palavra que eu queria, mas acho que é isso, começa a ser transbordado de nós os frutos do Espírito dele, que são 9, né? Que é a alegria, a mansidão, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, ó, que tá no versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso, Fê, eu tô lendo Gálatas 5, aí eu comecei do versículo 16, e aí eu pulei pro versículo... Do versículo 16, eu pulei pro versículo 22. Mas esse versículo... Gente, depois eu indico que vocês leiam, tá? Gálatas 5, a partir do versículo 16, onde Paulo escreve sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos da carne, gente, são os frutos da sobrevivência, são os frutos da nossa humanidade. O que é natural para o natural da nossa humanidade? O normal da nossa humanidade, na verdade, né? Do homem. Paulo, obrigada pelas luzes. Aí aqui ele diz, então aí eu vou ler tudo aqui para vocês, tá? Diz assim, ó. A vida pelo Espírito. Então, versículo 16. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida, que é o tema dessa live. A escuta que transforma. Ou seja, deixe que o Espírito guie sua vida. Se abra para ouvir a vontade de Deus para você. Se permita entregar o controle da sua vida a Ele. Cada área da sua vida, se permita ouvir o Espírito Santo de Deus revelando a você
Qual é a vontade do Pai a você? Porque é a vontade dele que vai verdadeiramente fazer o seu coração se sentir preenchido, satisfeito. Às vezes a gente acha que o que vai nos deixar felizes é seguir a nossa própria vontade, é realizar os sonhos e os desejos do nosso coração. Só que isso é um engano, porque aquilo que corresponde a nossas vontades humanas, egóicas, só trazem insatisfação. A gente se sente feliz no momento, mas logo em seguida a gente se sente perdido, a gente se sente vazio, a gente se sente carente, a gente se sente frustrado, às vezes a gente se sente angustiado, a gente sente medo. Então, quando a gente entrega o controle da nossa vida a Jesus, Ele vai direcionando os nossos passos e a gente começa a vivenciar aquilo que não era conhecido por nós, aquilo que não era o nosso automático, aquilo que não era nem um pouco familiar a nós. A gente começa a viver coisas novas e talvez coisas muito diferentes do que a gente faria, do que a gente escolheria. Porém, são coisas que trazem uma satisfação profunda a nós. É o que traz alegria, porque a gente está no centro da vontade de Deus. Isso gera alegria no nosso espírito, porque é fruto do Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos enchendo dele. Porque se estamos no centro da vontade de Deus, então estamos na presença de Jesus, estamos na companhia de Jesus, estamos em concordância com Jesus. Então tem espaço em nós para que o Espírito Santo dele nos preencha, nos encha, nos inspire. Agora, quando queremos fazer a nossa vontade, quando estamos no controle segurando, a gente ora, mas a gente não ora de verdade, a gente ora meio que assim, só por orar. Quem nunca, né? Quem nunca, gente? Quem nunca? E quantas vezes a gente não vai fazer isso ainda? Infelizmente vamos ser realistas, né? Ainda falta um chão pra gente, né, ser como Jesus. Então vamos ser realistas, nada de hipocrisia. Melhor um coração sincero, transparente, do que um coração iludido, mentiroso e hipócrita, né? Então, quando a gente tá segurando, tipo assim, isso aqui eu entrego, Jesus, isso aqui, ó, eis-me aqui. Mas isso aqui, por favor, Jesus, isso aqui não tô pronta ainda não. Isso aqui não, isso aqui eu não mudo. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui pra mim já é demais. Ando, tipo assim, por favor, Jesus, isso aqui não consigo. Isso aqui pra mim já é demais. Não, isso aqui eu não mudo. Tô pronta ainda não. Isso aqui não, isso aqui eu não mudo. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui pra mim já é demais. Não, isso aqui não, isso aqui eu não mudo. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui pra mim já é demais. Aí o que acontece? Não, isso aqui não, isso aqui eu não mudo. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui pra mim já é demais. Aí o que acontece? Agitada demais, a nossa mente tá barulhenta demais. Travou. Me avisem quando voltar, gente. Falaram que travou. Já voltou. Ô Fê, será que cortou, gente? Cortou. Que parte que eu tava quando travou? Que parte que eu tava, gente, que cortou? Só pra eu repetir, então. Bom, mas eu tava falando do que acontece quando a gente tá vivendo pela nossa própria vontade, quando a gente tá nessa resistência. Quando eu falei assim, isso aqui eu entrego, agora isso aqui eu não tô pronta. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos orando, mas a gente não tá escutando ao Espírito Santo, a gente tá só falando. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente silenciar, se a gente parar um pouquinho, se a gente realmente entrar nessa postura de rendição, de humildade, o Espírito Santo vai começar a falar. E se ele começar a falar, não vai ter como você fingir que você não ouviu. Você vai saber o que você tem que fazer. Você vai saber o que você tem que mudar.
E aí pode ser que você não queira mudar ainda. Então você fica negando ouvir a voz do Espírito Santo. Você fica negando, você faz a sua oração, mas de forma totalmente automática, ou você faz com o coração fechado. Você não abre espaço para a escuta milagrosa. Você não abre espaço para a escuta que transforma. Porque você ainda não quer ser transformado. Só que o que você só não está sabendo é que essas transformações, elas nunca vão ser para o seu pior. Pelo contrário, elas sempre serão para que você se aproxime mais de Jesus, para que você viva coisas melhores, para que você não melhores aos olhos do mundo. Muito pelo contrário, às vezes aos olhos do mundo você vai estar até declinando, mas o que você vai estar sentindo internamente vai ser algo tão maravilhoso que vale o preço, entende? Porque o que adianta a gente estar irradiando aos olhos do mundo, recebendo aplausos, você está ali abafando, se dentro de você está desabando, você está infeliz, você está angustiado, você está triste, você está confuso. Do que adianta, gente, viver uma vida sem paz de espírito? Eu sempre, agora, né, depois que eu me converti de coração, eu falo, porque eu já vivi isso, eu sempre fui uma pessoa muito ligada, né, à opinião das pessoas, ao que as pessoas pensavam e falavam de mim, sempre fui muito presa a isso, ainda sou, então ainda é algo que eu coloco muito em oração, porque às vezes, gente, Jesus vai nos levar a lugares, vai nos gerar uma inquietação interna, que a gente vai ter que dar passos que aos olhos do mundo é loucura mesmo. E a gente não tem que daí ficar dando foco ao que as pessoas vão pensar, ao que elas vão falar. A gente tem que dar foco a Deus, ao nosso Pai. E ao quanto nós estamos, através dessa atitude, através dessa decisão, através dessa postura, o quanto nós estamos mais próximos de Jesus, mais parecidos com Ele. E aí eu sempre falo, né, depois que eu tive esse entendimento, essa revelação do Espírito Santo, sempre quando eu vou dar parabéns para alguém, agora eu procuro colocar que você tenha paz de espírito. Porque a paz de espírito, eu penso que é uma coisa muito mais verdadeira e profunda do que a alegria, do que a felicidade, na verdade. Porque a alegria, ela é natural quando se tem paz de espírito. A satisfação, ela é natural quando você tem paz de espírito. E na busca pela felicidade, às vezes você se trai, você se distancia de Deus. E aí você não tem paz de espírito, você tem felicidade, que são momentos prazerosos, pequenos momentos prazerosos, mas você não tem alegria no espírito, porque você não tem paz de espírito, porque você só encontra paz quando você segue a Jesus, quando você tem um encontro com Ele, quando você está no centro da vontade do Pai. Então, Gálatas 5:17. Aí Paulo vai colocar aqui qual que é a natureza humana? A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. O que? É essa luta interna. Por quê? Porque nós estamos numa condição humana. Então é claro que nós teremos as tentações da nossa humanidade. Nós ainda vivemos muito mais pela carne do que pelo espírito. Mas esse é o nosso exercício diário, constante. De forma consciente, você buscar mais do espírito. Você se abrir para ouvir aquilo que Jesus tem para você, aquilo que Ele quer falar com você. Então, é este exercício e, ao mesmo tempo, esta batalha constante daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente verdadeiramente quer. Porque o que nós verdadeiramente queremos, gente, é uma vida é uma vida no Espírito.
porque todos nós ansiamos pela alegria, pelo sentimento de amor. Todo mundo deseja amar e ser amado. Tem várias lives que eu falo sobre isso. No fundo, todos os prazeres que a gente busca, sempre, se a gente for colocar uma lupa, sempre tem como base, como ponto principal, no fundo, a motivação é: eu quero me sentir amada. Eu quero sentir que eu sou amada e eu quero me sentir amando. Eu quero me sentir viva. Só que a gente está olhando para o lugar errado. A gente está buscando as coisas erradas. E erradas porque nós só não vamos alcançar o que a gente está querendo. Então a gente está querendo uma coisa, só que a gente está indo na direção contrária. Então isso vai gerar cada vez mais confusão, cada vez mais angústia, cada vez mais peso. Então nós precisamos praticar essa escuta transformadora e milagrosa, que é a escuta da voz de Deus, que é o agir, o falar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos escolher seguir a Ele. Precisamos escolher colocar os olhos nele e sentir o amor que vem dele. Colocar a confiança do nosso coração, depositar nele as expectativas, a confiança, depositar tudo nele, gente. Porque aí sim nós nos encheremos da presença dele. Nós seremos contagiados pelo Espírito Santo de Deus, que geram em nós a paz, a paciência, a alegria, o amor, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não há nada e não há lei contra essas coisas. E aí eu finalizo, gente, com o versículo 24 e 25, que diz, o 24: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana. Ou seja, eu coloco na cruz, eu entrego os meus desejos, as minhas paixões humanas, porque eu não sei o que fazer com elas, elas me aprisionam, elas me levam para um lugar onde eu não gostaria de ir, elas me geram um tremendo vazio, uma ansiedade gigante, porque cada vez eu quero mais, cada vez eu preciso de mais, isso vai gerando dependência. Elas me escravizam, as minhas paixões, os meus desejos humanos me escravizam, me entristecem, me afastam do meu Criador, me afastam do meu Pai, e aí eu começo a sentir a solidão, eu começo a sentir o vazio, eu começo a sentir a depressão, porque eu estou longe da presença que traz vida, eu estou distante do Criador da vida. Versículo 25, Gálatas 5, versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, uma vez que nós decidimos viver pelo Espírito, uma vez que a gente decide uma vida com Jesus, que a gente possa seguir a voz dele, a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. Gente, o que está acontecendo que tá todo mundo falando? Da Sandy ultimamente. Será que eu tô em sintonia com ela? Falei, quem sabe, gente, uma hora eu não faço uma live com ela, hein? Tudo é possível, eu creio. Ok, amores, uma vez que a gente escolhe por uma vida com Jesus,
que a gente possa descansar nele, que a gente possa entregar todas as áreas da nossa vida a ele. Todas as áreas, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que vai trazer verdadeira paz ao nosso coração. Não tem como nós estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, junto a Jesus, nós estarmos alinhados a Jesus, nós estarmos próximos de Jesus e nós estarmos angustiados, nós estarmos, raivosos. Não tem como, gente, não tem como. Se nós, toda vez que eu me sinto assim... Mais outra pessoa aqui falando da Sandy, gente, demais. Que engraçado, né? Ultimamente, nossa. Toda vez que nós estamos nos sentindo assim, amores, a gente precisa dar um passo para trás e falar: o que está acontecendo? Será que eu não tô... Porque às vezes, assim, no mundo tereis aflições. Então, assim, é natural, nós vamos ter aflições, né? Todos os dias nós temos adversidades, nós temos momentos de aflição, ok. Agora, isso ser algo permanente no nosso coração, tipo, todos os dias você acorda desanimada, todos os dias você acorda já, você não consegue dormir. Se é uma coisa permanente, aí a gente precisa dar um passo para trás e falar: calma, deixa eu ouvir mais, deixa eu me abrir para escutar a voz do Espírito Santo. Ai, agora que eu vi, gente! 30 mil corações, que alegria! Nossa, gente, muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês todos. Gratidão pelo apoio, pelo carinho comigo. E que alegria saber disso, gente. E mais de 40 compartilhamentos, hein? Uau! Hoje foi recorde, hein, gente? Nossa, acho que só não foi recorde de presentes, mas de compartilhamentos... Ah, não, acho que já teve... Acho que não foi recorde, não, mas... Hoje vocês estão super engajados, hein? Gostei de ver. Enfim, amores, acho que vocês conseguiram entender bem, né, a minha reflexão de hoje e o que eu desejo para nós, que é realmente essa escuta que transforma, essa escuta que permite que Jesus faça o milagre dele na nossa vida, o milagre dele que é a cada dia na nossa mente, no nosso coração. Milagre não é só a gente viver coisas extraordinárias, não é só a gente viver coisas que você olha e fala: caramba, isso não seria possível humanamente. Não, gente, na minha visão, milagre é a gente se permitir a cada dia morrer um pouquinho para nós e se encher mais dele, confiar mais nele, é ter mais convicção nele, é ter mais confiança nessa oração. Jesus, eu te entrego o controle da minha vida, sem dor, sabe? Toda vez que a gente entrega o controle e a gente sente um pouquinho menos de aflição, porque não é fácil a gente falar isso, não é fácil a gente não ter o controle das coisas. Uma vida na dependência de Deus não é simples, e eu falo isso porque eu tenho vivido isso. Eu sempre fui muito controladora, né? Todo meu aniversário eu fazia mapa numerológico, mapa astrológico, revolução solar, isso e aquilo, na tentativa de saber o futuro, na tentativa de me preparar para o futuro. E aí Jesus começou a tocar meu coração, o Espírito Santo começou a me incomodar e falar: ei, em quem você tem colocado a sua confiança? Em quê? Não confia em mim? Não confia nos meus planos para ti? Não confia que eu estou contigo em todo o tempo? Não temas, porque eu estou contigo. Não é isso? Aí eu falei: uau! Mas e agora, Jesus? Eu não sei se eu vou conseguir. Assim, tipo, vou fazer aniversário e não vou ter nenhuma noçãozinha. Não vou nem saber um pouquinho, assim, do tipo, aonde que vai estar o posicionamento da minha lua, do meu sol, as minhas tendências do ano. Gente, pra quem é cristão raiz, berço raiz, vai achar que eu sou louca, tá? Vai falar assim, tipo: Esté, você é louca, ainda bem que você se converteu mesmo. Mas pra quem, né, vive no mundo, é muito normal essas coisas, né? São coisas assim, corriqueiras, normais. Tipo, mapa astrológico, né? Tipo, normal.
Então eu tô só expondo essas coisas minhas até íntimas, para que vocês saibam que assim, gente, eu tô falando isso com uma propriedade porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, que sempre tive muita insegurança, principalmente em relação ao futuro. Então eu sempre fiz tudo o que dava e o que não dava na tentativa de me precaver do futuro. E aí Jesus foi me incomodando, o Espírito Santo dele foi me incomodando para que eu fosse aprendendo a caminhar com ele, mas também tudo no seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo. Confia que o Espírito Santo está agindo. Se você está buscando a Jesus, ele está agindo. E ele vai cuidar de você de uma forma única, de uma forma específica, conforme você dá conta a cada momento. Então não temas, não tenha medo, não tenha dúvidas. Não se preocupe com coisas antecipadamente. Se guarda em Jesus. Busque a Ele de todo o seu coração. Seja sincero, seja transparente, seja humilde na presença dEle. Porque daí Ele vai agindo, e Ele vai realizando esses milagres dentro de nós. E isso vai trazendo conforto interno. Isso vai trazendo milagres para a nossa vida. A gente começa a ter uma nova visão sobre as coisas, a gente começa a ter entendimentos de coisas que a gente nem imaginou um dia ter, a gente começa a sentir coisas muito diferentes, a gente começa a ter uma resiliência, uma força interna que a gente não sabia que a gente tinha, porque não vem de nós, vem dele. Parece que tudo começa a se encaixar dentro de nós, tudo começa a clarear dentro de nós. Então é maravilhoso, gente. É maravilhoso. A gente se abrir para escutar a voz do Espírito Santo de Deus é realmente transformador. É sobrenatural. Porque vai além da nossa capacidade humana, da nossa capacidade natural, humanística. A gente começa a sentir coisas que não tem nada a ver com isso aqui que a gente vê com os nossos olhos. E esse é o milagre de Deus. Ok, amores? Ai, que Jesus nos guarde, que Ele se revele mais e mais a nós, que Ele cuide dos nossos sonhos nessa noite, que Ele nos acompanhe sempre a cada momento dos nossos dias. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus seja sempre o nosso melhor amigo, nosso companheiro, nosso guia, nosso mestre. Um beijo, amores. Bom descanso a todos. Quem sabe amanhã eu faço live também. A princípio é só agora domingo a nossa live, mas como eu tô aqui no interior, quem sabe amanhã, se eu estiver tranquilinha,